conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Amém, irmãos? O Senhor, Ele nos sonda, Ele conhece cada passo que nós damos, a cada pensamento. É o Senhor que conhece, é o Senhor que nos livra de todo mal. Ainda que este mundo, irmãos, a gente está vivendo um momento no nosso bairro, em outros lugares assim, que se a gente fixar a nossa mente no que está acontecendo, a gente não sai nem de casa. Mas a gente tem que olhar para Deus, olhar para cima. O Senhor é o nosso libertador, é Ele que nos guia, que nos livra do mal. E assim, irmãos, que nós possamos cada dia renovar nossas forças e estarmos na casa do Senhor. Porque quem pode nos livrar senão o Senhor? Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí. E para Ele há importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Amém. Pai querido, Pai amado, eu sei que nós temos muito valor para o Senhor, porque o Senhor enviou seu Filho na plenitude dos tempos e Ele morreu naquela cruz, porque o Senhor nos ama. É um amor, Senhor, que é a graça, que significa favor não merecido, Pai. O Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor deu o seu único Filho para morrer, para que nós pudéssemos ter vida hoje e vida com abundância. Pai, teu Espírito habita em mim, habita nas irmãs, habita no meu irmão, Pai. E nós queremos, Senhor, te exaltar nessa noite, pelo privilégio e a honra de termos, Senhor, o Espírito Santo em nossa vida, porque sem Ele nós nada podemos fazer, Pai. Obrigado, meu Deus querido, porque o teu Espírito Santo se move no meio da tua igreja, Pai. Obrigado porque o teu Espírito Santo age no coração, na mente do meu irmão e da minha irmã. Ainda que muitos, meu Deus, não acreditam, ainda que muitos, meu Deus, criticam e acham que o Espírito Santo não está na vida do meu irmão, mas o Espírito Santo de Deus está com você, Ele habita em você, está dentro de você. Não importa o que os outros dizem, o que os outros pensam a seu respeito, o importante é que o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Glorifique o nome do Senhor, porque o Espírito Santo habita em você, irmão. Habita dentro de você, irmão. Aleluia. Então valoriza o que você tem, que é o Espírito Santo e a salvação gratuita que você recebeu das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Quem é salvo, fica em pé. Quem é salvo, fica em pé. Quem não é salvo, pode ficar sentado. Mas quem é salvo, fica em pé. Eu não merecia nada, mas o Senhor me deu a salvação. É bênção pura. Bênção pura. Não tem para ninguém. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E agora o Espírito Santo vai falar comigo através do seu profeta. Aleluia. Fala, Senhor, comigo agora, em nome de Jesus. Vamos servir o pastor, mostra aqui forte. Porque na verdade a Assembleia de Deus significa, Assembleia significa o quê? Uma reunião tem mais de duas pessoas, é uma Assembleia. Assembleia de Deus, quer dizer, o povo de Deus que está reunido aqui. Amém, queridos? Quem ama o meu cunhado? Amém. Quem ama a esposa dele? Amém. Pode, eu amo você também, filha. Quem ama a bispa? Amém. Quem
bispa? Amém. Não é o Chapolin que é colorado, não, né? Vocês têm que defender nós, pessoal. Defende nós aí, que o negócio está preto do nosso lado. Defende a gente da boca do leão. Amém? Nós estamos como Davi, correndo, fugindo no meio dos filisteus. Quem está assistindo aí? O rei Davi. Obrigado. Quem está assistindo o Jorge aí? Não assiste não. É maldição para a sua vida. Não assiste não. Assiste o rei Davi. Comprou contra a Globo. Que São Jorge significa o rumo. Para toda vez que você batia na bola, viu, pastor? Para quem descobri que o padroeiro do Timão é o São Jorge. E a camiseta que a Ana me deu, eu vou desfazer, meu filho. Eu descobri que tem maldição na camiseta, porque o Corinthians é amaldiçoado. O padroeiro lá é o Ogum, rapaz. Entendeu? E a católica é o São Jorge. Vou torcer para Jesus agora. Eu vou me converter hoje. Depois da palavra hoje, meu filho, vou me converter. Te garanto, hoje vou me converter. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, meu pastor. Estou brincando um pouquinho com a igreja, só para deixar mais descontraído. Porque no dia que eu não brinco, elas ficam tudo anuladinhas. Então, ele está tão acostumado comigo brincar, eu tenho que brincar com elas. No dia que eu não brinco, é tudo assim, murchinho, choro. Eu tenho que brincar com elas. Tenho que puxar a orelha de um de outro, tenho que brincar com a Mainalva, tenho que dar um filho com ela sai vermelha, eu te dá outra cheia de poder. Você tem que brincar com esse povo. Amém, igreja? Amém. Fala para Jesus, pastor Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer para os irmãos que eu estou bastante feliz de estar com vocês nessa noite. Quero também agradecer ao apóstolo Martins, a bispa Roseli, por ter feito convite de estarmos aqui e falar alguma coisa da parte de Deus. Amém? Quero dizer para vocês que eu não sou aquele pregador eloquente e tal, não. Minha palavra é mais de ensino, assim, tá bom? Eu vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Êxodo 33, do versículo 1 ao versículo 15. Êxodo 33, do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Todos acharam? Amém? Então, os irmãos, apenas observem e vamos falar. Amém? O tema dessa leitura diz assim: Deus não irá no meio do povo, mas enviará um anjo. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que te jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, e os heteus, e os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os teus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés da tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas até entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo
todo o povo, a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço de Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Versículo 12. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Versículo 15. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Eu queria me atentar bastante aqui nesse versículo 15, que diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém, irmãos? Essa palavra, eu queria até intitular essa palavra como a presença de Deus, nossa maior necessidade, né? Como Moisés fala aqui. Quero dizer para a igreja, irmãos, se Deus não for conosco, nós estamos perdidos, né? Podemos ser uma pessoa importante, uma pessoa que tem seu belo carro, sua bela casa, mas se Deus não for conosco, nós seremos vazios, né? Sem sentido, a nossa vida é sem sentido. E eu quero dizer que o mesmo acontece com a igreja também, né? A igreja pode ter bastante influência, pode ter dinheiro, mas se Deus também não for com a igreja, também os nossos cultos serão vazios, né? Mas em contrapartida, eu quero dizer, se Deus se faz presente nas nossas reuniões, aleluia, há alegria, o culto é diferente, há alegria, há unção, há renovo, há batismo com o Espírito Santo, e há também a verdadeira adoração. Aleluias. E eu quero dizer que a maior tragédia que pode acontecer no meio do povo de Deus é quando a presença de Deus ela vai embora. Romanos 8,31 diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso? Mas agora, se Deus não for conosco, se a presença de Deus não for conosco, como que nós vamos ficar? Né? Vai Deus morto com a gente? Então, irmãos, o assunto é muito sério. A presença de Deus, a nossa maior necessidade. Aleluia. E a Bíblia nos dá um exemplo muito claro sobre a presença de Deus, quando ela fala sobre o rei Davi. O rei Davi ele fica muito preocupado quando ele peca contra Deus. Ele fica apavorado, fica muito preocupado, porque ele tinha visto o que tinha acontecido na vida de Saul. Né? Saul era um grande homem de Deus, mas por causa do seu pecado de rebeldia, né? A presença de Deus se ausentou dele. E Davi, ele viu o que aconteceu com Saul. A Bíblia fala que um espírito maligno possuiu, né, entrou no corpo de Saul. E aquele espírito maligno só saía quando Davi era convidado a tocar a sua harpa. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem. Então, irmãos, é muito importante nós zelarmos pela presença de Deus nas nossas vidas. E Davi, então, ele fica preocupado, ele pega contra Deus e ele fica preocupadíssimo, porque ele viu o que aconteceu com Saul, falou: meu Deus, o que irá acontecer comigo? E vamos ver então na Bíblia, irmãos, a resposta de Davi, o que Davi fala para Deus. Eu vou pedir para os irmãos ficarem com a sua Bíblia aí no colo, pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Salmo 51.
Vamos ver o que Davi fala para Deus. Salmo 51, versículo 3, versículo 10 e versículo 11. Davi preocupado, né? Com a presença de Deus, a sua presença se retirar dele. E ele diz assim, no Salmo 51, versículo 3: porque eu reconheço as minhas transgressões, que meu pecado está sempre diante de mim. Ó versículo 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Ó versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Nós possamos fazer que nem Davi nessa noite. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um coração, um espírito reto. Amém, irmãos? Então Davi, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Ele pecou, mas ele rapidamente ele já se arrependia, pedia perdão dos seus pecados. E nós devemos fazer o mesmo também. Mas voltando aqui para a palavra que eu li aqui, em Êxodo 33, versículo 15, diz assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés, aqui nesse versículo, irmãos, ele está muito preocupado, né? Ele quer mais segurança, ele quer mais sabedoria para guiar o povo até a terra de Canaã. E ele sabia que sem a presença de Deus, ele não chegaria a lugar nenhum. E assim também é a nossa vida, irmãos. Nós, sem a presença de Deus, nós não vamos a lugar nenhum. Aí eu pergunto para a igreja: mas o que representava a presença de Deus para Moisés? Eu fiz algumas anotações aqui. A presença de Deus, ela representava para Moisés segurança. Porque a companhia de Deus é o lugar mais seguro da nossa vida. Nada e nem ninguém pode nos tocar sem a permissão de Deus. Os irmãos podem dar glória a Deus por isso, irmãos? Aleluia. Nada e nem ninguém pode nos tocar sem a permissão de Deus. O exemplo que nós temos na Bíblia é a vida de Jó. Os irmãos conhecem. Satanás teve que pedir permissão para tocar na vida de Jó. Mesmo assim, Deus não permitiu apenas que ele tocasse todos os seus bens e tudo que ele tinha menos na sua alma. Aleluia. Então, a presença de Deus, ela representa para nós segurança. A presença de Deus, ela representava para Moisés também satisfação. Na presença de Deus, há prazeres inigualáveis, há abundância de alegria. Nossa alma encontra o seu deleite maior. Vamos ver isso na Bíblia, irmãos? Salmos 16, versículo 11. Aleluia. Satisfação na presença de Deus, a abundância da alegria. Salmos 16, versículo 11 diz assim: far-me-ás ver a vereda da tua vida, na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Aleluia. A presença de Deus há abundância de alegria. Amém, irmãos? Amém. A presença de Deus representava para Moisés também sentido. Porque andar na presença de Deus dá sentido às nossas vidas. Mesmo nos caminhos misteriosos de Deus. Porque os nossos caminhos, nossos pensamentos é uma coisa, mas de Deus é totalmente outra coisa, né? Mesmo nos caminhos misteriosos de Deus, da vontade de Deus, nós encontramos significado para as nossas vidas. Porque sem Deus, irmãos, nós estamos perdidos, né? Nessa jornada. A presença de Deus, ela representava para Moisés também santidade. Porque nós, irmãos, como povo de Deus, nós não podemos andar em dois caminhos, né? Andar na vida de pecado e ao mesmo tempo querer alegrar-se na presença de Deus. Não existe isso. Ou servimos a um Deus ou servimos a outro. Então a presença de Deus representava para Moisés santidade. Porque nós, como povo de Deus, nós somos separados para um relacionamento especial com Deus.
Aleluia. A presença de Deus representava para Moisés também salvação. Só Deus podia salvar o povo dos seus pecados. E só Deus também pode nos salvar dos nossos pecados também. Amém? Mas Israel aqui, irmãos, Israel ele estava em pecado. Aleluia. E o pecado, irmãos, ele fere a santidade de Deus, né? O pecado ele provoca a ira de Deus. E eu marquei algumas coisas aqui. O pecado afasta a presença de Deus. Aí, mas vamos dizer assim, o que leva o homem a pecar? O que levou o povo de Israel a pecar? Eu marquei aqui, irmãos, que o esquecimento, o homem esquece de Deus, o homem esquece do poder de Deus. O esquecimento, ele leva o homem a esquecer da bondade de Deus, esquecer das promessas de Deus e esquecer do amor de Deus. Os irmãos conhecem bem a passagem da história de Israel. Israel foi uma nação que viu muitos milagres, né? Eles viram Deus tirar eles com conforto lá do Egito, quebrou o orgulho de Faraó. Os irmãos sabem muito bem daquela passagem onde Deus abriu o mar vermelho e aquele povo passou com o seu pé enxuto. Mas o que aconteceu? Eles esqueceram de todos esses milagres que Deus tinha feito na vida deles. Então o esquecimento, irmãos, ele leva o homem a pecar. Deus nos tira da lamação do pecado, nos salva, nos coloca em lugar santo, e vamos passando os tempos e a gente vai se esquecendo do que Deus fez nas nossas vidas. Precisamos tomar muito cuidado com isso. O que leva o homem a pecar? A impaciência. A impaciência também leva o homem a pecar. Levou o povo de Israel a pecar. A impaciência leva o homem a perder a visão, leva o homem a perder a comunhão, a perder a confiança e perder a sua fé. Aleluia. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Os irmãos querem acompanhar comigo? Vamos ver aqui o pecado de Israel contra Deus. Em Êxodo 32, do versículo 1 ao versículo 4. A impaciência levou o povo de Israel a pecar contra Deus. Israel 32, do versículo 1 ao versículo 4. O bezerro de ouro. Eu vou ler aqui para os irmãos, para nós termos tempo. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhes sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-os. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E eles os tomou das suas mãos e formou o ouro com um puril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Olha, que blasfêmia contra Deus. Esqueceram de tudo que Deus tinha feito e agora estavam adorando um bezerro de ouro. Aleluia. Então, a impaciência nos leva a pecar às vezes. Temos que ter. Salmo 40 diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Amém, irmãos? Vamos esperar com paciência no Senhor. Então, irmãos, o povo de Deus ele se rebelou contra Deus, abandonaram a Deus e depressa eles caíram na decadência moral. Então, o que leva o homem a pecar? A fraqueza também. O homem se torna fraco quando para de orar, quando para de vigiar, quando para de consagrar. E o homem se torna fraco quando faz os desejos da carne. Isso é cruel. Em Êxodo 32, versículo 6, olha o que aconteceu
povo de Israel. Êxodo 32, versículo 6. Os irmãos fiquem com a Bíblia aberta aí, para os irmãos entenderem a palavra. 32, 6. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Aleluia. Estavam fracos na fé. Que Deus nos livre, né, desse pecado, da fraqueza. Precisamos orar, precisamos vigiar.